vou apresentar agora a diferença de um sistema de cobertura com telha shingle e um sistema de cobertura com a telha de concreto. A cobertura com telha shingle, ela tem um peso entre 8 e 12 kg contra 45 a 55 kg por metro quadrado na telha de concreto. Só aí a gente já percebe que com essa diferença de peso de quase 80% a mais na telha de concreto, esse sistema de cobertura vai precisar de um madeiramento muito mais pesado e, consequentemente, com um custo um pouco mais elevado. Já a telha shingle vai precisar de um madeiramento bem leve, basicamente utiliza-se sistemas de caibros e ripamento apenas para a fixação dessas telhas em cima do compensado naval. A resistência a ventos. A telha shingle ela resiste até 120 km por hora de ventos sem levantar nenhuma abra, sem nenhum problema no seu sistema. Já a telha de concreto ela já começa a ter instabilidade com ventos de 40, 50 até 60 km por hora. O que isso pode dizer para nós em termos de confecção? A telha shingle ela é fixada uma sobre a outra com cola que já vem no próprio material. Com 2 dias de calor e sol, uma telha se funde à outra. Além do sistema de fixação de pregos que a gente utiliza dessa telha em cima do compensado naval. Por isso ela tem uma grande resistência de ventos dessa forma. A única coisa que temos que sempre preocupar com qualquer sistema de cobertura e estrutura, seja para telha shingle ou telha de concreto, é a fixação dessa estrutura de madeira ou metálica na estrutura da edificação, ou seja, na laje e nas vigas da estrutura da edificação. Então, a outra possibilidade de economia que a gente tem das telhas shingle é com relação a goteiras. A shingle é sem chance de goteiras. Uma vez fixada, ela dá 100% de estanqueidade, sendo que a telha de concreto ela tem 100 chances de apresentar sistema de goteira, através do sistema de fixação das comieiras, fixação dos espigões. Esse concreto que se utiliza, ele pode sofrer trincas e muitas vezes não se utiliza aquelas mantas de fixação dessas coberturas, dessas comieiras, desses espigões, possibilitando esse sistema de goteiras nas telhas de concreto. Então é mais uma vantagem da telha shingle, é essa chance zero da gente ter goteiras no telhado. Fungos e mofo. A telha shingle ela já vem de fábrica, seja nos Estados Unidos, seja no Canadá, com um sistema chamado 20AR, significa 20 anos de resistência a algas, sendo que a telha de concreto, se ela não tiver nenhum sistema de tratamento mais eficaz feito depois da cobertura, ela resiste 2 a 3 anos de algas ou fungos, sendo que você pode ver no sistema de cobertura as telhas já de concreto com 2, 3 anos apresentando aquelas manchas pretas. Ou seja, a limpeza dessas telhas tem que ser muito mais constante do que a shingle. A telha shingle normalmente se faz a primeira limpeza aos 8 anos ou 10 anos de uso dessa telha. Ela se mantém intacta por todo esse período, então ela é muito mais resistente a fungos e mofo. Sendo que essa manutenção e limpeza da telha shingle, ela é uma manutenção muito mais simples de se fazer do que a telha de concreto. Por quê? A telha shingle, como vocês vão ver na foto que eu vou colocar aqui agora, essa telha você pode caminhar sobre ela. Então a limpeza pode ser feita com aquele sistema de VAPzinho mesmo, você faz a limpeza caminhando sobre ela, ela não quebra, não deforma. Sendo que a telha de concreto, você tem que caminhar com muito cuidado para que a telha não escorregue ou até mesmo quebre. E aí vai proporcionar para a gente o sistema de goteiras. Então, a telha shingle tem uma limpeza e manutenção muito mais fácil e muito menos quantidade de limpeza do que a telha de concreto. Acabamento do espigão. O espigão é aquela parte que 2 telhados se juntam e formam aquele corredor inclinado no telhado. Como nos telhados normalmente a gente apresenta cumieira, espigão e água furtada. O sistema de acabamento do espigão é um sistema impecável, como a gente vai ver em foto também, que eu vou apresentar para vocês. Esse acabamento da shingle é impecável e o acabamento da telha de concreto é um acabamento bom também. A gente tem as coberturas que são para cumieira e para espigão, mas não é um acabamento tão interessante ou bonito quanto a telha shingle. Assim mesmo, o acabamento da cumieira também é um acabamento muito mais bonito, é um acabamento excelente quanto um acabamento bom da telha de concreto. Esse acabamento excelente, como vocês vão ver na foto, ele também propicia
para as telhas shingle uma respiração de todo esse sistema de cobertura. Ou seja, mantém um arejamento, uma ventilação e não transmite muito calor da cobertura para o sistema ou para a construção abaixo. Já na telha de concreto, se não utilizarmos as subcoberturas ou as mantas de isolamento térmico, ela faz uma transmissão muito forte de calor para a edificação abaixo. Por quê? Ela não tem um sistema de ventilação tão eficaz como na telha shingle apresenta para as suas cumieiras. A transmissão de calor, é isso que a gente falou, a shingle é ventilada, sendo que a telha de concreto não tem essa ventilação normal. Inclinação do telhado. A telha shingle ela propicia uma cobertura com inclinação a partir de 17%, baixa inclinação, sendo que a telha de concreto ela não pode ter uma inclinação menor que 30%. Se colocar uma inclinação menor na telha de concreto, qualquer vento ou qualquer chuva de vento pode permitir que a água faça uma percolação ou ela corra no sentido contrário e causando as goteiras no telhado. A telha shingle ela vai ficar 100% vedada. Você pode colocar pequenas inclinações que o vento não consegue carregar a água para dentro da cobertura. Apelo visual. Pela telha shingle poder por inclinações baixas ou até inclinações maiores, você tem um apelo visual muito maior, muito mais bonito, além dela também, assim como a telha de concreto, apresentar uma variedade de cores muito grande. Então ela tem um apelo visual bastante interessante. Os arquitetos e engenheiros que projetam residências ou condomínios, ou até obras comerciais, edifícios, verticalização 20, 30 pavimentos, as coberturas com telha shingle tornam um apelo visual muito interessante. Preço. O preço da telha shingle é um pouco maior que da telha de concreto. Se você colocar todo o sistema, desde estrutura, fixação, mão de obra, a telha shingle ela apresenta uma variação de preço maior na faixa de 25% a 35% a mais. Só que a gente fala, preço, tudo bem, é maior e no concreto é menor. Só que o custo-benefício da telha shingle é bem maior que o custo-benefício da telha de concreto. Por quê? A telha shingle, com o tempo, você vai ter manutenções menores, você vai fazer menos limpeza no passar de todos os anos, ela vai se manter sempre nova, em detrimento da telha de concreto, que vai ter que fazer uma limpeza constante, a cada 2 anos, 3 anos, manutenção, limpeza. E nessas manutenções e limpeza, a chance de você ter goteiras é bem maior. Então, o custo-benefício da telha shingle, por todas essas suas vantagens, é bem maior que o custo-benefício da telha de concreto. Com essa apresentação aqui, você consegue discernir bem a diferença de sistema de cobertura com shingle e sistema de cobertura com telha de concreto.